gente vai voltar agora com o nosso bate-papo, vamos conversar com a prefeita aqui da capital, a Cíntia Ribeiro. Ela hoje, que está aqui com a gente, ela está há 1 ano e 8 meses à frente da prefeitura aqui da capital. E claro, né, nessa rodada agora, nós vamos conversar, prefeita, um pouco sobre saúde e educação. A gente começa perguntando para a senhora o seguinte. A gente sabe que nesse ano a escola de tempo integral de Taquaraçu Grande já foi entregue. 2 CMEs também, mas no documento da sua campanha, a previsão era de 7 CMEs, 2 escolas de tempo integral e 2 escolas PAC. Quando a comunidade vai poder contar com esse restante e quando essas obras aí, de fato, né, vão ser concluídas, vão ser instaladas, vai dar tudo certo, como é que vai ser? Um plano de governo que foi apresentado quando da nossa campanha ainda em 2016. Algumas ordens de serviço, inclusive, Marcelo, foram assinadas em 2017, mas vale ressaltar que nós temos, inclusive, relatórios do FNDE que apontam que várias obras dessas ficaram paralisadas durante bastante tempo. E às vezes por coisas pequenas, coisas mínimas de um relatório que era necessário fazer a análise desse relatório e, consequentemente, fazer esse repasse ao FNDE para esses apontamentos. Apontamentos que eram realmente, às vezes, coisas pequenas e que proibiram, né, de se haver esse avanço aí. Em 2018, nós conseguimos, no finalzinho ainda, no último semestre do ano, avançar bastante nesse quesito. E em 2019, em particular, nós tivemos uma gestão bastante eficiente, contando, inclusive, com o apoio da deputada professora Dorinha, no FNDE e no Ministério da Educação, e conseguimos sanar todas essas irregularidades. Avançamos bastante, temos agora a previsão para esse primeiro semestre de 2020, a entrega de 3 novos CMEs, já entregamos a nossa unidade de Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo na região, e temos aí a previsão de aumentarmos cerca de 1.600 vagas, disponibilizarmos mais 1.600 vagas para a educação infantil só no primeiro semestre. Sobre isso eu quero falar agora. Já começam as matrículas na rede municipal, né? Especialmente nos CMEs, que a gente está conversando aqui agora. Este ano, nós mostramos no início do ano que 10 mil novas vagas estariam disponíveis na rede pública de ensino aqui da capital. Só que ainda existe uma fila de espera que nunca acaba, especialmente, a gente sabe, para quem precisa desses CMEs que a gente está conversando aqui. Nós mostramos com frequência pais que tentam vaga para os filhos, para entrarem, conseguir, e não vai. A criança já está com quase 10 anos aí, está nessa fila longa. Quando que essa fila vai acabar? Quando que vai resolver? De fato, vai ter vaga para todo mundo que precisa, mesmo a criança estando dentro do perfil que a vaga exige. A demanda, na realidade, Marcelo, ela sempre vai ser existente. Agora, a nossa procura é para que de fato a gente consiga zerar essa fila. Para isso, nós fizemos toda uma adaptação, principalmente nos CMEs. Ofertamos as vagas de tempo parcial ao invés de tempo integral. E lembrando que o município, existe uma obrigatoriedade no que diz respeito à educação infantil a partir de 4 anos. Mas a grande procura dos pais hoje é por um berçário, né? Na realidade, é por essa educação com uma idade ainda menor. E ainda assim nós conseguimos avançar. Em 2018 para 2020, nós ofertamos 5.300 novas vagas. Então o município vem se capacitando nesse sentido. O sistema, o próprio SIM, o sistema de matrículas individualizado, que já foi desenvolvido dentro da Secretaria de Educação, é um critério que atende todos os critérios de transparência possível, são acompanhados pelos órgãos de controle, toda essa lista também, né, de crianças que já estão cadastradas e que atendem, obviamente, esse perfil. Tá, essa questão do tempo integral, os pais que precisam, que buscam a vaga, essa questão dessa nova adaptação que a prefeitura fez, acaba não sendo ruim para os pais que trabalham o dia todo? Como lidar com isso, prefeita? Mães que trabalham o dia inteiro? Nós ainda temos as vagas do período continuado, ou seja, que atendem em período integral. Mas ofertamos também, para que as pessoas não ficassem na fila esperando, uma vaga que fosse para esse regime parcial. E grande parte das famílias se sentiram totalmente atendidas pelo regime parcial, o que auxiliou bastante e diminuiu um pouco a procura por essas vagas. Agora, lembrando que existem critérios, por exemplo, além dos critérios, nós ofertamos para que todas as famílias façam 3 opções de escola. E às vezes o que acontece? Às vezes os pais optam por fazer, eles colocam nas 3 opções o mesmo nome da unidade, eles só querem uma vaga em determinada unidade. Isso faz com que a fila, às vezes, não ande ou faz com que a pessoa fique mais tempo esperando, porque ela não nos dá uma nova possibilidade de encaixá-la numa escola mais próxima da sua casa. Prefeito, aproveitar também,
com relação a essa parte da contratação agora de servidores para a área da educação, né? Nós recebemos a informação de que pelo menos tinham 1.000 servidores em regime de contrato esse ano. Ano que vem, se continua nessa mesma situação, vai ter um novo concurso, como que vai ser? Nós precisamos, de fato, fazer uma análise de um impacto orçamentário e um chamamento para um novo concurso público para a área da educação e para outras áreas na prefeitura também. Já para o ano que vem? Por um ano que vem, trata-se de um ano eleitoral, então nós estamos inviabilizados de fazer isso em período eleitoral, mas já estamos avançando dentro da Secretaria de Planejamento e Orçamento com essa perspectiva de logo após o final do período eleitoral, logo após outubro, nós podermos já sentar com tudo isso organizado e abrir, inclusive, o que nós já temos programado, não só para a área da educação, mas também para outras áreas no que diz respeito a concurso. Vamos falar agora um pouquinho de saúde, prefeita? Vamos lá. Seguinte, ó, a gente tem pontos positivos, a gente sabe, que foram conquistados recentemente, como o investimento de 3 milhões de reais nas UPAs, Verdade. que é uma medida do governo federal, e a implantação do atendimento a moradores de rua. Mas, a gente sabe, tem reclamação constante de falta de médico nos postinhos de saúde, em várias regiões, tanto no norte quanto no sul, é problemática. Sempre tem gente reclamando nas nossas reportagens, ligando na nossa promoção, na nossa produção. Existe um e outro médico que está de férias, aí não tem um médico lá na norte, aí o pessoal da norte vai procurar na sul e a sul fica lotada. Como que fica essa situação? A prefeitura vai resolver isso também para o pessoal que carece tanto de atendimento médico? A gente sabe que a rede pública de saúde é problemática. Como que a prefeitura tenta e tem prazo para resolver essas questões? Na realidade, eu acho que não tão problemático. Eu acho que nós temos dado grandes soluções e grandes avanços temos conquistado, inclusive no ano de 2019. Nós falamos na atenção básica, na atenção primária, de 34 centros de saúde comunitário. Nesses, nós temos cerca de 86 grupos de atendimento de médicos atendendo nesses centros de saúde comunitário. As nossas UPAs, elas passam por constante avaliação, a cada 3 anos. Agora nós recebemos uma equipe do governo federal, do Ministério da Saúde, que fez a requalificação das nossas UPAs sem nenhum apontamento. Diferente daquilo que é exigido pelo Ministério da Saúde, que são 5 médicos pela manhã e 4 médicos à noite, a nossa UPA atua com 7 médicos no período da manhã e 7 médicos no período da manhã e 5 médicos no período da noite. Ou seja, nós estamos acima daquilo que é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde. O nosso atendimento, e lembrando que o número de atendimentos, ele não para, ele é crescente. Nós recebemos também, Marcelo, uma grande demanda de outros municípios, né? Palmas, o estado do Tocantins faz divisa com outros 5 estados. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 300 mil habitantes e quase 3 vezes o valor desse número inscritos como usuários do SUS que hoje utiliza a nossa rede, quer seja na atenção primária, quer seja na atenção secundária também. E a prefeitura tende a resolver essa questão? Tem muita gente procurando atendimento, como eu falei, Exatamente. Tem as reclamações, às vezes falta médico, a senhora falou, tem o médico, mas as reclamações do telespectador muitas vezes é que o médico não está lá para atender. Uma forma clara, inclusive, Marcelo, das pessoas entenderem que nós fazemos saúde com responsabilidade e que a saúde é uma prioridade na nossa gestão, em 2017, apenas 15% do orçamento era destinado para a saúde. O que quer dizer isso? O mínimo constitucional obrigatório. Nós vamos agora para 2020 com de cerca de 19% do orçamento investido para esse segmento. É claro que há apontamentos e aí, aonde existem essas falhas, geralmente essas falhas são falhas de pessoal, um médico, outro que precisa ser substituído, a maior parte deles que às vezes troca a capital para atender no interior do estado, isso acontece com muita frequência na nossa capital, e um público cada vez mais rotativo e alto, que não é um público de Palmas, mas que é um público das outras cidades, um público circulante, uma população circulante. Vamos continuar falando de saúde agora, prefeito. É o seguinte, tem uma reclamação que chega constantemente para a gente aqui, que são os pais, as mães que vão procurar o postinho de saúde para vacinar as crianças. A gente sabe que é uma responsabilidade do Ministério da Saúde de manter o estoque de vacinas, né, obrigatórias, que são gratuitas. Porém, sempre tem reclamação de que falta. Verdade. A prefeitura precisa cobrar. Vocês estão cobrando, estão acompanhando de perto para abastecer, para que as mães não cheguem lá e tenham que voltar com as crianças? Marcelo, nós temos feito essa gestão de uma forma assim, cobrando e cobrando com veemência. Feito uma gestão no que diz respeito ao governo federal para que otimize tudo isso. Para você ter uma ideia, em outubro nós temos mais de 30 vacinas no nosso calendário, né? Ou seja, em todo o calendário de vacinas nós ofertamos mais de 30 tipos de vacina. E hoje nós temos problemas com 2
duas em específico, a pentavalente e a tríplice viral. E o que tem sendo feito, justamente aproveitar essa deixa aqui, para resolver o problema dessa falta dessas vacinas? Exatamente, essa cobrança é feita tanto pelo município, né, de forma não apenas protocolar, mas de forma de realmente fazer uma gestão diferenciada em cobrar do governo federal agilidade com relação a isso. Em outubro, na semana passada, nós recebemos cerca de 1.000 vacinas, de 1.000 doses da tríplice viral. E a última dose que nós recebemos, as últimas 1.000 doses que nós recebemos da Penta ainda foi em outubro. O estoque que chega ainda é um estoque insuficiente para atender as demandas que nós temos no nosso município. E lembrando que o governo federal faz esse repasse para o governo do estado, que só depois faz a distribuição para Palmas e os outros demais municípios. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais aqui. Prefeita, você acompanha com a gente aqui, fica ligadinho aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Aí, prefeita, a gente vai entrar aqui justamente nessa questão do CAF. Eu até falei nesse posicionamento que o pessoal mandou para a gente da assessoria de comunicação. O empréstimo do CAF foi aprovado pelo Senado em dezembro de 2018. Exatamente. As propostas de licitação foram abertas só em novembro deste ano. São 135 milhões de reais previstos para drenagem, pavimentação, construção de calçadas, asfaltamento, enfim. A gente sabe que varia essas obras de uma região para outra. Qual é a prioridade e por onde vai começar, prefeita? Bem, nós, nesse primeiro lote de obras que está prevista na CAF, eu fico muito feliz, Marcelo, porque a realidade daquilo que nós enxergamos agora nessa matéria vai realmente ficar no passado. Então, nós temos a boa nova de anunciar que estamos em fase de homologação dessas propostas e que no máximo no final de janeiro, início de fevereiro, serão já assinadas as ordens de serviço. Ou seja, todas as empresas contratadas já estarão com as suas equipes montadas, montando essas frentes de trabalho nesses setores já segmentados no pacote que amplia e que beneficia automaticamente essas quadras, e aí nós falamos de quadras históricas. Quando a gente fala do povoado, do antigo povoado do Canela, 508 a 408 Norte, é quase que fazer justiça social com essas famílias que foram retiradas de lá e que há muitos anos esperam por essas obras. Da mesma forma, nós fizemos agora a pavimentação da Rua Maringá, da Rua Belo Horizonte, da Rua Londrina, no Aureni 1, que aguardava cerca de 25 anos pelo asfalto, pela drenagem e por tantas outras coisas. A cidade é uma cidade grande, madura, em complexidade por esses 30 anos. Os gestores que me antecederam fizeram aquilo que era possível ser feito com os recursos que eles tinham em mãos, mas eu lhe digo que nós podemos avançar muito e que as perspectivas para 2020 são excelentes, além de todo o trabalho que nós já realizamos agora em 2019. Nós temos uma linha de crédito, inclusive, aprovada na ordem de 50 milhões de reais, aprovada pela Câmara, que também vai atuar justamente nessas frentes de serviço de pavimentação, de recuperação e drenagem asfáltica. Certo. Prefeita, vamos falar um pouquinho agora também sobre mobilidade urbana. A gente vem mostrando nos nossos telejornais aqui, tem muitas reclamações do usuário do transporte público com relação à sujeira nos ônibus, a falta de climatização adequada, e aí o reajuste da passagem, quando é feito, os passageiros reclamam muito. Verdade. Quando a gente vai mostrar, vai falar do reajuste que vem acontecendo. Bom, e aí é que está a situação. Teve também a história do BRT, que ia passar, mas aí até casas foram desapropriadas, mas parou, não vingou. E aí, como que a sua gestão está trabalhando, está lidando com as questões ligadas à mobilidade, transporte público, à cidade num todo? Em termos de mobilidade, nós temos avançado bastante no que diz respeito às ciclovias, no que diz respeito às calçadas, ou seja, porque nós precisamos entender que a cidade ela é formada por pessoas e essas pessoas precisam ter outras vias, outros formatos, uma caminhabilidade pela cidade e outras vias também de acesso, inclusive a qualidade de acesso ao transporte público. Palmas precisa ser repensada para os seus próximos 30 anos. A análise do BRT foi algo que, quando eu assumi o meu mandato, ela já vinha de vários questionamentos judiciais que fizeram com que a linha de crédito fosse paralisada e assim também o projeto por uma ordem judicial, e assim estamos aguardando. No que diz respeito à mobilidade, nós acreditamos que é necessário as pessoas entenderem como que acontece esse formato, inclusive do estudo da própria tarifa. Nós temos hoje em Palmas a Agência de Regulação de Palmas que fiscaliza todos esses serviços para os usuários do transporte público. Além de tudo isso, nós temos uma comissão, um conselho técnico formado
com mais de 39 entidades que analisam todos esses formatos da viabilidade, da condição, né, de todos esses equipamentos que compõem a nossa frota, além do CETURB, ou seja, ela é uma análise técnica que é feita e avaliada em vários aspectos, somando dentro desses aspectos a avaliação desses cidadãos que trazem essa formatação à apreciação da prefeita, ou seja, não é a prefeita que interfere diretamente na formatação dessa tarifa ou na viabilidade de como ela vai ser conduzida ou formatada. Prefeito, quero aproveitar para a gente falar também sobre a questão da ciclofaixa que tinha aqui na Teotônio. A gente mostrou nos telejornais que ela foi desativada. Isso desagradou os ciclistas aqui na capital, na Teotônio Segurado. E aí, isso não é um regresso para a cidade, desativar uma ciclofaixa onde os pedestres podem circular de bicicleta, sendo que muitas cidades hoje, no futuro, vão usar a bicicleta como meio de transporte, né? São meios alternativos. Na realidade, ela não era uma ciclofaixa. Ela foi uma faixa adaptada para que as bicicletas utilizassem um horário específico em determinados dias da semana. O que nós precisamos, na realidade, é fazer com que essa ciclofaixa, ela seja realmente, ela não seja algo perene, que ela seja algo duradouro, que ela seja instalada para dar esse suporte que realmente os ciclistas precisam, e sendo também uma nova via, uma nova modalidade instituída aí ao modal de transporte, que vai com certeza efetivar e fazer com que seja cada vez mais eficiente o encontro das modais de transporte. Agora, quanto a essa avaliação, ela foi feita com base nas análises que a própria Secretaria de Segurança e Mobilidade teve com a avaliação dos usuários da própria ciclovia e de acordo com o tempo que ela ficava ali, de uma certa forma, ociosa e não havia viabilidade. Então, eles fizeram a análise para retirar essa via e levar ela para um outro local. A via que hoje passava o antigo aeroporto está sendo projetada ali para que a ciclovia saia daquele acesso direto da Teotônio e vá até o setor de clubes, o que seria aí compensado pela via de acesso que estava na Teotônio. Tem prazo para isso, prefeito? O prazo é de no máximo fevereiro. O projeto está dentro da Secretaria de Transporte, da Fundesporte, e está sendo avaliado inclusive com emenda parlamentar. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Obrigado pela essa primeira participação aqui. Vamos voltar agora com a nossa última parte do nosso bate-papo com a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Ela está há 1 ano e 8 meses na gestão aqui da capital. E eu já começo prefeita, perguntando o seguinte, o que está chamando a atenção de muita gente em casa, a dengue. Só esse ano teve uma alta de 700% nos casos de dengue na capital. O período chuvoso chegou, só que isso já vem desde o período seco. O que a prefeitura está fazendo aí para resolver isso, para amenizar esses casos? Excelente pergunta, Marcelo. Inclusive, eu me reuni com o secretário de Saúde na semana passada e nós olhávamos o balanço do último trimestre, se comparado com o anterior. A epidemia que aconteceu sobre Palmas, ela aconteceu no Brasil inteiro. Conversando com vários epidemiologistas, eles nos falaram sobre esse ciclo que a própria dengue tem. E esses últimos números que nós tivemos agora foi bastante favorável. Nós saímos aí de 2.118 casos para aproximadamente 702. Tivemos uma queda aí significativa, mas nada impede com que nós consigamos ainda avançar no que diz respeito às prevenções que elas são feitas, tanto por parte do poder público, quanto por parte da população também. Para melhorar essas campanhas, reforçar? Nós precisamos. Na realidade, o município tem feito essas campanhas, fizemos o dia D da dengue agora aproximadamente 30 e poucos dias atrás, mas é necessário, Marcelo, com que a população entenda que essa onda de epidemia, ela se dá muito também, às vezes, pela inércia da participação da população, que definitivamente é o agente preponderante em toda essa mudança de um quadro. Mais de 80% das localidades que de fato foram evidenciados esses focos de dengue são os lares, é quintal das pessoas, é o quintal das pessoas, é o lixo descartado de forma irregular na porta de casa ou em terrenos baldios, são as piscinas. Prefeita, eu quero aproveitar, mudar um pouquinho de assunto aqui, falar um pouquinho sobre a questão da senhora entrar em contato, falar com a população. A senhora é muito ativa nas redes sociais, se acompanha, pois é. E assim, é diferente dos outros gestores. Geralmente os gestores vão até a imprensa, respondem os questionamentos da população, nas reportagens. A senhora pretende continuar com essa postura nesse próximo ano? A senhora sempre se manteve muito discreta, não está na mídia. Por que disso, prefeita?
Bem, na realidade, eu não terceirizo as minhas redes sociais, sou eu mesma que respondo e às vezes fico até falho um pouquinho com as pessoas, porque existem respostas que têm que ser feitas de forma rápida, de forma muito mais célere, e como eu não delego isso, eu vejo no meu tempo. Afinal, estou cuidando das minhas redes sociais. Agora, a rede social da prefeitura, essa tem uma manutenção constante. Agora, às vezes as pessoas misturam um pouquinho o que é a figura, o que é a pessoa física e o que é a pessoa pública. Eu recebo nos DMs, do Twitter, em tantos outros lugares, serviços que na realidade pedidos de serviço que na realidade as pessoas têm acesso pelo serviço da ouvidoria, as pessoas têm acesso por outros canais da prefeitura e obviamente que podem ser respondidos por ali. Agora, quanto ao fato de ser um pouco mais discreta, né, uma pessoa que realmente aí tende, né, a ter uma linha diferente na tratativa com as pessoas, claro que de forma também sempre muito respeitosa, são de características diferentes de uma pessoa para outra, né? Prefeita, quero aproveitar uma pergunta rápida aqui. Lógico. Ano que vem, ano eleitoral. A senhora é candidata à reeleição? Estou prefeita. Agora, tudo isso vai passar pela avaliação e análise tanto das pessoas, quanto da gestão, quanto das composições políticas que nós temos para fazer. E o ano de 2020, sem sombra de dúvida, vai marcar, aí vai ser um grande balizador, tanto do nosso trabalho, quanto desses acordos políticos para uma possível candidatura. O que o palmense pode esperar para a gestão do ano que vem? Muito trabalho, será um ano, e reforço, um ano de muita experiência, que foi o ano de 2019, mas munida de toda essa experiência, um ano de muita fé, de muita esperança e um ano de restituição em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito a essas articulações para que a nossa cidade, de fato, seja prospectada e seja pensada com a magnitude que ela tem da capital mais jovem do país. Prefeita, obrigado pela participação hoje aqui. Eu que agradeço. Bom Me convide mais vezes. Obrigado. Feliz ano, boa gestão no próximo ano. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço.